É porque Jesus está dizendo assim, nos dando uma lição de moral de que pessoas do mundo fazem. Agora, para nós é pior ainda do que a gente não está nem fazendo aquilo que as pessoas do mundo estão fazendo. Você entendeu? Percebeu, não? Porque os outros ainda fazem com o seu próximo, com o seu irmão de sangue. E aqui a gente percebe que nós não estamos fazendo nem com o inimigo, nem com o amigo, e pior ainda, nem com os próprios irmãos. Então, é muito mais pior do que até não fazer com relação aos próprios Aí haja inimigos. misericórdia. Veja bem, como eu falei a vocês, o que chamou a atenção, no livro dos Apóstolos, o que chamou a atenção para que as pessoas quisessem ouvir a Deus, ouvir o que Pedro estava falando, e que os outros apóstolos estavam falando, Tiago, João, todos aqueles ali, é porque eles eram unidos, é porque eles faziam junto a panela, é porque eles estavam lá sempre um ajudando o outro, é como eles agiam como se realmente fosse o quê? Irmãos. E o que as pessoas hoje aí fora querem é ter essa confiança, é conseguir ver na igreja aqueles que eles não estão vendo nem lá fora. E você, Atos, capítulo, aqui vamos lá, livro de Atos, vamos lá, livro de Atos, capítulo 11, versículo 26. Capítulo 11, versículo 26. Vai na frente, está passando aí. Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí vem Atos. Versículo 26. 26. 11, versículo 26. E quando encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja, ensinaram a muitos em Antioquia. Os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Por que eles foram chamados cristãos? Porque eles estavam sempre como cristão. Isso, porque eles estavam juntos unidos em Cristo. Vocês perceberam? O que levou a eles serem chamados cristãos não foi porque eles eram, eu sou cristão. Foi a forma que eles se reuniam. Se uma pessoa, se hoje eu ou vocês, que vem aqui, não vou dizer, vocês vêm para a igreja aqui, se reúnem, estão unidos. Não, eu digo, não, eu posso procurar Deus dentro de casa. Como é que eu vou ser considerado cristão? Como é que eu vou se dizer que eu sou de um grupo da qual eu não me coloco como sendo parte dele? Tem pessoas que quando saem daqui, já vi que sai daqui, que já foi para Aracaju, inclusive até essa pessoa já foi até da igreja, que tem vergonha de dizer que é de Antas. E o que acontece? Quando nós não nos reunimos, quando nós nos tornamos, na lição, autossuficientes, se acham que somos o bonzão e não precisamos de nada, não precisamos dos outros, não precisamos de Deus, porque temos vergonha. Vergonha de Deus. O poder, não sei se é. Eu não sei se é no livro da senhora White ou é na Bíblia, não estou me lembrando. Diz assim: se você quer ajudar, a primeira ajuda o da fé. Isso. Depois agora a gente vitória. Isso Você falou, se você não está tem comunhão com o da a ciência do bom viver. A ciência do bom viver. É, que o pessoal fala. Mas isso aí, ela fala geralmente isso. O pior é que agora estamos se tornando cada vez mais, parece que estamos se tornando piores do que até as pessoas do mundo. Eu estou sentindo na pele isso aí.
Romanos, depois de Atos, Romanos, capítulo 8, versículo 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o quê? O espírito que os adota como os filhos, por meio do qual chamamos Abba, Pai. Uma tradução aqui, Paulo aqui trazendo, chamamos Deus de Papai. Carinhoso. Então, assim, quando nós realmente somos filhos de Deus, isso é uma demonstração de que o Espírito Santo está trabalhando a nossa vida, no nosso meio. Se nós não realmente estamos considerando como irmãos, não estamos nos tratando como irmãos, quando não estamos nos confraternizando como irmãos, quando nós não estamos assim unidos como irmãos, isso só nos dar uma coisa: o Espírito Santo não está trabalhando no nosso meio. Não estamos deixando o Espírito Santo trabalhar no nosso meio. O fato de reconhecermos que somos irmãos uns dos outros, o fato de confraternizarmos uns com os outros, o fato de nos congregarmos uns com os outros, isso é uma demonstração de espiritualidade. E se não estamos fazendo isso, é porque estamos deixando de fora o Espírito Santo. E Jesus está do outro lado da porta e não dentro das nossas vidas e dos nossos lares. Vamos abrir agora Marcos capítulo 3, versículo 31 a 34. É como um grão de mostarda que a menor semente. Marcos 3? Marcos capítulo 3, versículo 31. 31 ao 34. Já está errado a leitura aí. Nisto chegaram sua mãe. Marcos. Isso mesmo. Então, diz o seguinte: então chegaram a mãe, os irmãos e Jesus, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor. E lhes disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui está minha mãe e meus irmãos. Quem o faz a vontade de Deus, este é o meu irmão e minha irmã e minha mãe. Muito interessante isso aí, bem forte. Está bem? Então, por que a gente chama um ao outro de irmão? Você percebeu agora por que nós chamamos? Ele está deixando bem claro que aqueles que são irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus, Pai. Por isso que existe uma separação entre quem é da igreja e aquele que é do mundo. E se nós não estivermos confraternizando, vivendo como irmãos, então não estamos sendo filhos e filhas de Deus. Não estamos realmente sendo irmãos. É verdade. Por isso que é muito importante nós, não só de palavras, mas através das atitudes, da comunhão, da confraternização, A prática, né? do respeito, da confiança, da dedicação à vontade de Deus. Isso é o que todos tornam filhos e filhas de Deus. Então,
cada um de nós hoje, se realmente desejamos ser os filhos e filhas de Deus, o que é que devemos fazer? Nos unimos. E a união faz a força. E a força, e acontece, realmente, ela faz a força. E o que acontece? Se você quer levantar, derrubar uma parede, se você for sozinho, você não consegue. Mas quanto mais pessoas, você pode ir aumentando a força. Mas o problema é que, se nós fizermos assim, por exemplo, só vou fazer a coisa aqui dentro de casa, vou precisar ir para a igreja. Então você está em torno sozinho. Se eu deixar de confraternizar, se eu deixar de lembrar assim, uma data especial para o irmão, desde o seu nascimento físico, ao seu nascimento espiritual, se eu deixo de pegar e fazer uma junta canela, estou tentando fazer sozinho. Está pior, na verdade, não é tentar fazer sozinho, não é o que acontece. O pior não é fraqueza, não. Isso não é, o pior não é fraqueza. É pior do que fraqueza ainda, porque na verdade nós não estamos sendo filhos e filhas de Deus. Estão sendo pior do que os mundanos, aqueles que não são batizados. Estão sendo pior do que eles. E o nome que recebemos, na verdade, não passa de quê? Uma palavra. É cristão? Por que cristão? É porque acredita em Deus. Mas quando vai lá para as atitudes, se tornam tão incrédulos, ou até pior, na verdade, pior do que aqueles que na verdade não acreditam em Deus. Pior do que um ateu. É como eu disse, o pior ateu não é aquele que rejeita a existência de Deus. O pior ateu é aquele que diz acreditar em Deus, mas na verdade sua vida diz o contrário. Tem pessoas aí que estão acreditando em Deus, né? Mas pelo menos eles estão sendo sinceras nas suas atitudes. Pior são aqueles que na verdade se dizem cristãos e se dizem crer em Deus, mas como na verdade dizem o contrário. Então, que cada um de nós venhamos fazer essa análise de si mesmo, olhar para cada um de nós mesmos, e que de hoje em diante venhamos considerar, né, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que a gente venha, como a Adalto citou aí um texto bem interessante dela, assim, sobre o mover, que a gente venha ajudar, assim, confraternizar primeiro com os de dentro. E esse texto aí é como eu falei, de lá em Atos. E quando a gente demonstra a união, é a melhor forma de pregar o Evangelho. Porque as pessoas querem ver na gente aquilo que eles não conseguem encontrar no mundo. Vamos agora, para finalizar, cantar o hino